referindo à Trindade. Apesar de ser um único Deus, mas ele se manifesta como Deus Pai em alguns momentos vai ser o próprio Jesus. O pastor Jefferson até citou em alguns momentos, até mesmo no Velho Testamento, e o Espírito Santo, né? Que tem pessoas também que acham que o Espírito Santo só se está manifestado no Novo Testamento, mas em algumas passagens nós vemos que o Espírito Santo se manifesta também no Velho Testamento. Bem, então nós falamos que é a Trindade quando nós estamos falando Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. A perspectiva bíblica sobre a Trindade. Embora a palavra Trindade não seja mencionada diretamente na Bíblia, a ideia que ela representa é afirmada em várias passagens. Por exemplo, lá em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso dos pronomes nós e nosso implica que mais de uma pessoa está envolvida na criação. Embora os anjos sejam seres aos quais Deus poderia se referir, não fomos criados à imagem dos anjos, mas à imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1:27, o versículo seguinte. Portanto, esse versículo sugere a existência de mais de uma pessoa em Deus. Então, na criação, né, a gente poderia achar que só o Deus Pai, né, criou tudo, todas as coisas, né? Não só criou o homem, mas criou todas as coisas que hoje existem, né? O planeta, a natureza, tudo que há, os animais. Porém, a referência a qual Deus faz está tudo no plural. Façamos a nossa imagem e semelhança. Então está no plural. Então está se referindo a mais de uma pessoa. Então está se referindo aí ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo. Os três estavam presentes na hora da criação. Quando nós, fomos criados, os três estavam presentes. Então, a ideia, sim, o estudo aqui não vai falar, mas a ideia do nosso espírito, que está lá em Romanos 8, o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito Santo. Então, nós temos, a referência que nós podemos fazer, corpo, alma, espírito. Então, existem vários elementos que apontam também para a Trindade. Então, o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo. Então, o nosso espírito, ele se comunica, ele tem que se comunicar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo leva a Deus aquilo que nós não conseguimos expressar, aquilo que nós não conseguimos falar, o Espírito Santo leva até o Pai. Amém? Estão conseguindo acompanhar até aí? Amém? No batismo de Jesus, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Está lá em Mateus 3, 16 e 17. Nesse momento, os três membros da Trindade estavam envolvidos em atividades distintas. Deus Pai falava, Deus Filho estava sendo batizado e o Espírito Santo repousava sobre o Filho. Da mesma forma, quando Jesus enviou seus discípulos para realizar sua obra, ele ordenou que fizessem discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao dizer isso, Jesus está afirmando
que os três membros da Trindade são distintos em personalidades. Em Judas 20, 21, também confirma a existência de três pessoas distintas na Trindade, ao mencionar: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então nós vemos que, apesar de quando nós estamos orando, né, eu posso orar e falar ao Espírito Santo, né? Então eu posso orar, né, nem tem a canção, né, da Fernanda Brum, a qual ela ministra cantando o Espírito Santo, né? Então, quando ela está ministrando ali, ela pedindo algo ao Espírito Santo, né, a oração, e nós vemos a ação, né, enquanto esse hino ecoou por vários lugares, nós podemos também fazer a mesma coisa. Nós podemos orar pedindo algo ao Espírito Santo. Eu posso pedir também ao próprio Jesus. Eu posso também orar pedindo ao Deus Pai. Não há erro, não há problema em orar e falar: Jesus, venha até mim e socorre-me. Espírito Santo, né? Venha até mim e socorre-me. Deus, venha até mim e socorre-me. Não há problema em eu fazer esse tipo de oração, né? Então são algumas coisas que nós podemos orar e falar, mas a ação dos três, nós vemos que elas são de formas distintas, né? E a ação dos três, nós vemos no batismo de Jesus, né? A ação de Jesus, por quê? Porque ele estava sendo batizado. Mas o Deus Pai confirma sobre a vida dele que ele é filho. Então Deus Pai está falando diretamente com ele. Mas o Espírito Santo repousa sobre ele nessa passagem. E nós percebemos que são ações distintas. Então, muitas das vezes, nós vamos perceber que o Espírito Santo ele vai estar agindo em nosso meio, principalmente na parte de consolar, né? Então, quando nós temos a perda de um ente querido, nós normalmente falamos o quê? Que o Espírito Santo possa consolar o seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando Jesus, né, ele ressuscita, ele passa os 40 dias, ele volta ao céu, ele fala para que vocês não se sintam, né, aquela sensação, nós temos o Deus presente, Jesus, Filho, né, Emmanuel, Deus conosco, mas ele volta ao céu. Então nós como seres humanos, nós sentiríamos a falta. Depois de Jesus estar aqui, agora ele já não está mais presente. Mas ele fala o quê? Eu deixo para vós o Espírito Santo. Então ele deixa o Espírito Santo por quê? Porque para que nós venhamos ter a sensação de Deus sempre presente. Então quando, né, Jesus morre e o véu ele é rasgado de alto a baixo, nós também temos acesso ao Pai. Nós também temos acesso ao Pai. Por quê? Porque Jesus, ele abre o acesso. E por isso, quando ele fala dele mesmo, que eu sou, né, o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, porque ele abre esse caminho. Ele abre esse caminho para que nós venhamos ter acesso. Então, por isso, eu posso fazer a minha oração tanto ao Pai, tanto ao Filho, que ele é o caminho para que me leve até o Pai, e pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele leva as minhas orações da forma que eu não consigo expressar. A palavra de Deus fala que nós não sabemos, muitas das vezes, orar da forma como convém. Então não adianta, né, às vezes você falar: poxa, mas eu não sei orar.
mas o Espírito Santo, ele age em seu favor. Porque vai ter momentos, né, que mesmo eu sendo pastor, mesmo sendo um pastor de 50 anos de ministério, vai ter algum momento da vida dele que ele não vai saber orar da forma que convém. E o Espírito Santo vai levar até a Deus Pai. Então, é necessário que nós venhamos entender que cada um tem uma forma. Cada um tem uma forma de agir. Cada um tem uma forma de se expressar, muitas das vezes. Porque a gente vai sentir, muitas das vezes, esse consolo através do Espírito Santo. Mas nós só vamos ser salvos por causa de Jesus, por causa da morte de Jesus. Então, mas ao mesmo tempo é um só, né? Por isso que no estudo fala, às vezes é difícil de entender, às vezes é difícil de eu passar para alguém que não é da igreja. Como é que é um Deus que ao mesmo tempo é o Espírito Santo, ao mesmo tempo é Jesus e ao mesmo tempo ele está no céu, né? Os anjos o adorando em todo o tempo. Porque nós devemos ter essa clareza. Quando o pastor Jefferson trouxe o estudo falando sobre Deus, né? Quem é Deus, nós devemos entender. A onipresença de Deus nos leva a entender isso. Porque nós só podemos entender que Deus, Ele está aqui nessa noite, mas Ele também está no céu, recebendo glórias, se nós entendermos a onipresença dEle. Se nós entendermos, muitas das vezes, que, como o pastor Jefferson explicou, o próprio Jesus, muitas das vezes, Ele se manifesta na terra. E nós não podemos achar, não, isso aí aconteceu no Velho Testamento, depois Ele veio e agora não tem mais essa ação. Será que não? Então, assim, a gente precisa entender que o Senhor, Ele tem a onipresença dEle, mas Ele também tem os seus meios de agir. Nós não podemos jamais limitar Deus. Hoje eu estava conversando com Eduarda, né? A gente estava falando sobre a questão das cicatrizes, né? Porque muitas das vezes nós passamos por situações que nos levam a ter cicatrizes, né? E muitas das vezes nós vivemos processos na vida cristã que passamos por situações a qual nos leva a ter uma experiência, né? O Marlon, no monte, ele falou sobre a experiência dele, a qual ele tem uma cicatriz na mão, né? E eu estava conversando com ela, estava falando, Jesus também carrega a cicatriz e as mãos furadas, né? Ele ressuscita, mas Tomé não acredita e ele mostra as mãos furadas. As cicatrizes são importantes. Mas ela perguntou, mas como é que então, tudo bem, mas e a pessoa que ainda está no processo? Né? A pessoa que ainda está no processo de dificuldade, ela está passando por uma dificuldade, ela está passando por um problema. Então essa pessoa, ela não pode falar de Jesus? Eu falei, pode. Se você olhar para o próprio Jesus, quando ele está, né, sofrendo ali as dores, sendo humilhado, o que Jesus fala? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Apesar de ele estar sofrendo, apesar de ele estar vivendo o processo, ele está pedindo ao Pai para que venha os perdoar. Então, quando nós entendemos essa ação de Deus, né? Porque Jesus, ele nos mostra, ele é um referencial de exemplo.
Porque quando ele ora ao Pai, ele glorifica ao Pai. Mas ele entende e fala: o que eu faço é porque o Espírito de Deus está em mim. Ele está glorificando ao Espírito Santo. Porque aquilo que ele vive aqui na terra é para que nós façamos e o copiamos. É para que nós olhamos e entendamos. Jesus é o modelo. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Então aquilo que eu faço é para glorificar ao Pai. Então se eu estou passando por um processo difícil que ainda não cicatrizou, não quer dizer que quando eu tiver cicatrizado, quando tiver para estancar o sangue, aí depois eu conto o meu testemunho, aí sim eu vou fazer as coisas para o Senhor, aí sim eu vou fazer a obra. Não. Durante o processo, você também já vai glorificando. Durante o processo, você também já vai fazendo aquilo que você tem que fazer para a obra do Senhor. E quando cicatrizar, aí você vai mostrar aqui minhas mãos. Olha as mãos furadas, porque tem gente que só vai acreditar quando vê as mãos furadas. Tem gente que só vai acreditar quando vê a cicatriz. Tem gente que só vai acreditar no poder de Deus quando ver algo real sobre a sua vida. Então, nós devemos entender essas ações para que nós possamos entregar e falar: Jesus fez isso na minha vida. Jesus, ele me consolou, o Espírito Santo me consolou no momento qual eu precisava. Mas tudo que eu conquistei é para a glória do Deus Pai, porque ele me adotou como filho. Ele me fez co-herdeiro junto com Jesus. Amém? Vamos lá. O significado da Trindade. Devido ao fato de Deus ser composto por 3 pessoas distintas, o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é Pai e nem Filho. Isto é demonstrado por meio de várias passagens citadas. Cada uma das pessoas da Trindade é plenamente igual a Deus. A divindade do Pai é revelada desde o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é reforçado ao longo das páginas da Escritura. Então, como eu falei, como o próprio estudo fala, o Pai, ele não é o Espírito Santo. Ele também não é o Filho. Eles têm características diferentes, eles agem de forma diferente, mas ao mesmo tempo eles são um. Assim como nós somos igreja, quando nós estamos juntos, assim como nós somos discípulos do Senhor, assim é a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque juntos nós somos igreja. Mas ao mesmo tempo, eu sou discípulo do Senhor. Mas só que Ele me chama, eu tenho um chamado pastoral. Só que o outro, ele já tem um chamado para ser profeta. O outro já tem chamado para ser evangelista. O outro já tem chamado para ser mestre. Mas juntos, nós somos igreja. Então, na igreja é formado por quê? Por crianças, por jovens, por adultos, por mulheres, por homens. Mas juntos, nós somos igreja. Juntos o Senhor nos chama de corpo, a qual Ele é cabeça. A qual não tem sentido um corpo sem a cabeça e não tem sentido uma cabeça sem um corpo. Assim como não tem sentido o noivo sem a noiva, e a noiva sem o noivo. Não há sentido. Por isso o Senhor, Ele faz esses tipos de comparações. Por isso o Senhor faz esses tipos de comparações. Porque por formas distintas,
nós conseguimos ser um, né? Assim como a água, né? A fórmula da água, né? É H2O, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas juntos eles... Essa aula não faltei não. Então, juntos elas, né, formam a água. Se você mudar um pouquinho à toa de um elemento, já não é mais água. Você já não pode mais beber, né? Assim como a água também, essa aula eu fui. Ela tem 3 estados, né? Qual é? Vocês também foram na mesma aula que eu, tá vendo? Então são 3 em 1. Mas é água. Amém? Assim a gente entende o nosso Deus. Tem momentos que nós vemos que é a ação do Deus Filho. Tem hora que é o Deus Pai. Tem hora que é o Espírito Santo. Mas isso na minha cabeça na hora de orar, na hora de eu pedir, na hora de eu fazer, eu confundo tudo. Não vai ter problema. Por quê? Porque o Espírito Santo vai levar ao Deus Pai de forma que nós não sabemos pedir. Mas Ele vai levar. Então não tem problema. Poxa, mas eu falei para a pessoa lá, eu falei só Deus. Mas só que Jesus que é o caminho. Eu preguei para ela, evangelizei ela, eu falei Deus. Todo momento eu falei Deus. Eu falei, Deus morreu na cruz. Você não errou em nada. Deus morreu na cruz. Deus Filho. Não há problema de você... O mais importante você fez. Você falou de Deus. O mais importante você fez. Então nós não podemos jamais deixar de falar de Deus. Mas é importante que nós venhamos entender que cada um tem o seu momento de se expressar, cada um tem seu momento de se manifestar. Eles agem de formas distintas, mas eles não deixam de ser um. Em nenhum momento eles deixam de ser um. E por isso, né, que Deus ele insiste tanto em unidade. Por isso tanto nós vemos o apóstolo Paulo pregar sobre unidade. Por isso. Por quê? Porque é característica de Deus ser uma unidade. Apesar de ser 3, também ser um. Por quê? Porque os 3 eles conseguem fazer tudo de forma perfeita. De forma perfeita. Eles conseguem executar as suas ações, de saber quem que tem que se manifestar, quem é o outro que vai se manifestar. E quando ele pede para que a igreja seja uma unidade, é porque a igreja tem que refletir quem ele é. Por isso que quando ele fala, façamos a imagem e semelhança, ele está criando alguém, a imagem e semelhança para que possa refletir uma unidade. Da mesma forma que nós somos uma unidade, quem nós estamos criando, que é o homem, vai ser uma unidade só. Quando ele fala para Adão com Eva, agora vocês serão uma só carne. Ele está refletindo quem ele é. Mas o que nos separa dessa unidade? O que nos separou dessa unidade? É o pecado. O pecado vai nos separar da unidade. Por isso que nós temos dificuldades de ser uma unidade um com o outro. Por quê? Porque a nossa carne ela vai gritar. Você vai gostar mais de uma coisa do que de outra, né? Então você vai pedir. Vou dar um exemplo aqui básico, né? A pastora Célia, há um tempo atrás, ela perguntou: como é que vocês preferem que seja a próxima vigília? Então aí deu a possibilidade, né? De meia-noite a meio-dia, de 10, né, até as 10 da manhã. Como é que vocês preferem, né? Foram 3, agora nem lembro qual é o outro. Então cada um, né? Lógico que a maioria foi escolher um horário, mas cada um levantou. Por quê? Porque cada um tem uma opinião diferente. Porque para um pode ser melhor uma coisa, para o outro pode ser melhor outra. Né? Tem gente que prefere acordar cedo, tem gente que já prefere acordar tarde.
Mas só que em todas essas coisas, nós devemos entender, poxa, mas eu posso me sacrificar um pouco e entrar na unidade da igreja porque vai ser melhor para todos. Então eu sacrifico a minha vontade para que possa ser unidos todos num só propósito. Eu sacrifico. Entende? Então, o Senhor, Ele requer isso também de nós. Vamos lá. Vou voltar o estudo aqui. Eu estou pregando já. Quando a Bíblia se refere... Segundo parágrafo aí. Quando a Bíblia se refere a Deus, na maioria das vezes, é o Pai que se refere. No entanto, Deus, o Filho que veio à Terra como Jesus Cristo, também é Deus. Paulo escreve sobre ele em Colossenses 2:9, afirmando: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Tomé, discípulo de Jesus, estava correto ao chamá-lo de meu Senhor e meu Deus. Está lá em João 20:28. De fato, o próprio João descreveu o seu evangelho para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Está lá em João 20:31. Então, Jesus é Deus Filho e Ele é Deus em toda a plenitude. Então, quando Tomé declara, quando o apóstolo Paulo declara que Ele é Deus, verdadeiramente Ele é Deus. E sabe o que talvez mais confrontou os judeus da época? Foi o próprio Jesus se declarar Deus. Porque os judeus hoje, se você for perguntar, né, um judeu ortodoxo, né, um judeu que vem com desde a cultura, que traz a mesma cultura desde a época de Jesus e anterior, o que ele mais vai falar? Jesus, ele blasfemou. Por quê? Porque ele se declarou Deus. Ele não só falou que ele era enviado de Deus, ele mesmo se declarou Deus. Então, a gente olhar o apóstolo Paulo falar que Jesus é Deus, e a gente olhar Tomé falar que Jesus é Deus, como Judas falar que Jesus é Deus, isso é forte, com certeza. Mas o próprio Jesus, quando ele se declara Deus, e ele vai cumprindo todas as profecias e vem mostrando que ele verdadeiramente é Deus, porque ele cumpre tudo aquilo que deveria cumprir o Messias, ele está provando para mim e para você que ele é Deus. Porque quando nós lemos todas as passagens no Evangelho, para que se cumprisse o que o profeta Isaías, para que se cumprisse o que o profeta tal, né? E Jesus vai cumprindo, isso vai provando para cada um de nós. Ele não precisava provar, mas ele provou para cada um de nós que ele é Deus, que ele era o esperado. E o mais importante, né? Que nós continuamos esperando, mas dessa vez o seu regresso. Então isso é muito importante. Voltamos ao estudo. Por fim, Deus, o Espírito Santo, também é plenamente Deus. Uma vez que tanto o Pai quanto o Filho são Deus, portanto, faz sentido que os três sejam mencionados com igual importância em passagens como Mateus 28:19, onde Jesus ordena que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mostra que as Escrituras identificam os três como sendo plenamente Deus. Pedro reforça esse ponto quando acusa alguém de mentir ao Espírito Santo, está lá em Atos 5:3. E em seguida explica que essa pessoa não mentiu aos homens, mas a Deus. Atos 5:4. Paulo também afirma que o Espírito é onisciente, assim como Deus Pai.
ao escrever: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2,11. Então, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus também. Por quê? Porque quando nós falamos, quando o apóstolo Paulo fala, quem conhece o coração do homem? Só um Deus, onisciente e onipresente poderia conhecer o coração do homem. Somente um Deus presente em todo o tempo poderia conhecer o coração do homem. Porque se ele não tivesse presente em todo o tempo, alguma coisa ele poderia não conhecer. Então ele é presente em todo o tempo. Mas só que ele deveria ter ciência do coração do homem. Esse Deus é necessário que ele tenha ciência, ele tem que ter conhecimento. Mas só que se o homem não falar, como é que ele vai ter ciência? Mas esse Deus é um Deus que sonda o coração do homem. Ele não só está presente, mas ele conhece aquilo que está no coração, no mais profundo, A palavra de Deus fala que o Deus, ele conhece o mais profundo. E esse Deus é o Espírito Santo. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Talvez aquilo que está mais oculto dentro do seu coração, talvez não, certeza, aquilo que está mais oculto dentro do seu coração, talvez nem na sua mente, na sua memória, você tem coisas que você lembra, mas esse Deus presente é o Espírito Santo, ele sabe o que está lá dentro. Ou então aquilo que você tenta encobrir, Você acha que consegue encobrir, esse Deus, ele sabe. Porque quando nós falamos, do diabo, o diabo os demônios, eles estão ao derredor. Eles só vão saber de algo se você fizer ou falar. Então, ao derredor, ele consegue ouvir aquilo que são, aquilo que você possa pensar, mas se você expressar e falar. Só que o Espírito Santo não. Você não precisa falar. Ele já sabe. Assim como Deus Pai. Porque antes mesmo de você falar, ele já sabe. Está escrito lá em Abacuque. Antes de você falar, ele já sabe as palavras que sairão da sua boca. Então, é diferente. E em Salmos 139 também reforça. Ele é o Deus que sonda os corações. No entanto, voltando ao estudo, a Bíblia também é clara ao afirmar que existe apenas um Deus e não três. Ela declara que Deus é uma única essência ou ser. Em Deuteronômio 6,4 afirma: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Deus frequentemente reitera essa afirmação, deixando claro que não há outro Deus além dele. Em Isaías 45,5 é um exemplo disso. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Paulo também enfatiza essa declaração em Romanos 3,30, ao escrever: há somente um Deus. E novamente em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus. Até mesmo os demônios reconhecem isto. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Está lá em Tiago 2,19. Às vezes pode parecer complicado compreender a existência de três pessoas distintas na Trindade, cada uma delas sendo plenamente em Deus. Embora haja um Deus indivisível, na verdade é uma questão difícil. A Trindade é um dos mistérios que só podemos entender em parte, embora diferentes analogias da criação possam nos ajudar a ter uma ideia básica da Trindade. Por exemplo, pegue 3 palitos de fósforo e acenda-os separadamente. Você terá 3 chamas acesas.
mas quando você juntar, terá apenas uma única chama. Outra analogia seria acender 3 velas em uma sala escura e perceber que é apenas uma luz, sem como dividir ou distinguir de qual vela ela está emanando. No entanto, todas essas analogias falham em descrever completamente esse mistério, pois tentam explicar o ser divino em termos da criação. Essas tentativas de elucidar como Deus existe através da sua criação, mas nada na criação é exatamente como o ser divino. As tentativas de simplificar ou explicar completamente esse mistério muitas das vezes falham e podem levar a crenças contrárias aos ensinamentos da Bíblia. Em resumo, a doutrina da Trindade é algo que nunca compreenderemos plenamente, pois parte dela está além da nossa compreensão. Ela é, em parte, uma daquelas coisas encobertas que pertencem ao Senhor, nosso Deus. Está lá em Deuteronômio 29. Então há coisas que nós não iremos descobrir jamais, enquanto nós estivermos, aqui vivendo na Terra. Eu espero que quando estivermos no céu, essas coisas vão ser reveladas a nós. Amém? Apesar de nós não termos mais preocupações, nós vamos estar no céu, mas não sei se vai ter curiosidade, Mas eu creio que muitas coisas vão ser reveladas a cada um de nós, Em Apocalipse revela muitas coisas, mas só que não tudo plenamente. Então tem alguns mistérios que elas continuam existindo. Em Apocalipse fala muito sobre Jesus, fala muito sobre o Deus Pai, fala muito da ação do Espírito Santo nos últimos tempos. Porém, algumas coisas ainda continuam sem ser reveladas. Apesar de Apocalipse significar revelação, ainda não foram reveladas muitas coisas a cada um de nós. E esse mistério da Trindade, como é que 3 ao mesmo tempo é um? Como é que pode acontecer esse tipo de coisa? Como é que isso pode funcionar em tão perfeita harmonia? Ainda mais para nós como seres humanos, como eu falei. Se nós como igreja, nós devemos ter essa unidade, mas nós temos tanta dificuldade, Então, para o ser humano é muito difícil você andar em unidade, Eu falo para muitas pessoas em questão do louvor, que também é um bom exemplo para isso, porque para você conseguir uma harmonia no louvor, de você ter instrumentos diferentes, Um toca bateria, outro toca teclado, outro toca baixo, outro toca violão, outro toca guitarra, outro canta, só que um é a menina que está cantando, outro é um homem, uma criança está cantando. Então são vozes diferentes, cada um tem um timbre de voz diferente, Um é soprano, outro é contralto. Então você resolve, vamos juntar isso, E agora tem que ter harmonia nisso aí. Então você junta isso. E aí eu sempre falo, que quanto mais gente, mais difícil é. Então imagina, vamos botar agora instrumentos de corda aqui. Então vamos botar violino, violoncelo, vamos botar um piano clássico, Então vamos botar um baixo acústico. Então quanto mais gente, mais difícil é. Quanto mais gente você tem, mais difícil, mais complicado é. A verdade é essa. Então, quando a gente fala da igreja, a gente fala, poxa, as pessoas que estão lá fora, e muitas pessoas se desviam. Não, mas na igreja é difícil isso, difícil aquilo. Porque tem muita gente. Quanto mais gente você tem, mais difícil é. Nós tivemos uma eleição agora. Olha como é que foi a eleição.
Eu não me lembro, mas eu lembro que não chegou, né? Eu acho que foi 1%, eu acho, a diferença. Não chegou 1% da diferença, né, do Bolsonaro pro Lula. Então você tem um país de 220 milhões de pessoas, a qual a diferença não chegou a 1%. Então você tem gente pra caramba, quase 50%, que não concorda com o presidente que foi eleito. Mas só que ao mesmo tempo, se você parar e entender sobre a questão da unidade, você deve pedir ao Senhor que venha abençoar o Lula. Por quê? Porque ele é o presidente do seu país. Se você não votou nele, né, se você votou no Bolsonaro, ou você votou em qualquer outro candidato, você deve orar por ele. Você deve orar pelo Lula. Você deve pedir: Deus, abençoa o Lula. Abençoa os ministros que estão lá. Abençoa os deputados que estão lá. Mas eu não votei nele, não. Mas eu quero que ele seja abençoado. Por quê? Porque vai trazer benefícios. Vai trazer coisas a qual, ou deveriam trazer, né? Coisas que vão ser eficientes para o país. Vão trazer coisas que vai ser do agrado de todos. Porque um presidente não pode governar nem para si e nem só para uma pessoa. Ele vai governar para uma nação. Assim como o prefeito vai governar para uma cidade, assim como o governador vai governar para um estado. Então, quanto mais gente nós temos, provavelmente vai ter mais pessoas com pensamentos distintos. Quanto mais pessoas nós temos. Mas nós devemos entender e olhar. Se Deus Pai consegue estar com o Espírito Santo, consegue estar com Jesus, e eles fazem de forma perfeita, e na criação de tudo, os três estavam juntos, e olhou e falou: façamos eles, cada um de nós, o Vinícius, a tia Célia, a Jéssica, a irmã Ana, o Gabriel, façamos a imagem e semelhança. Nós devemos refletir a Ele. Nós devemos refletir totalmente a Ele. E saber e aprender. E pedir a Deus: Deus, eu quero viver essa unidade. Ainda que minha cabeça, ainda que meu cérebro não entenda. Ainda que meu coração, às vezes, poxa, não é... As pessoas não fazem da maneira que eu gosto. Poxa, talvez o culto para mim seria melhor ser 6 horas da noite. Porque, poxa, 6 horas da noite, na terça-feira, eu saía daqui mais cedo, chegava... Mas só que nem todo mundo consegue chegar às 6 horas. Então, meu coração, poxa, mas por mais que 6 horas da noite é bom para mim, mas é melhor para todos. Então, não tenho o que reclamar, eu agradeço a Deus. Não, que bom que para todos funciona. Quando nós começarmos pedir esses tipos de coisa e orar e entender, pedir discernimento ao Senhor. Senhor, me dá discernimento, porque assim como o Senhor anda em unidade, eu também quero viver em unidade. Por mais que eu não concorde com tudo, mas eu cumpro. Por mais que nem tudo esteja parecendo tão perfeito, mas eu cumpro. Eu cumpro porque eu entendo que é melhor para o corpo do Senhor, para aqueles que o Senhor escolheu. E ainda que minha mente, né? Porque quando fala sobre a paz que excede todo entendimento, são esses tipos de coisa. Você conseguir viver em unidade e seu coração estar em paz. Porque a paz não é sua, é a paz que Deus traz. Então, essa paz que vai exceder o seu entendimento. Poxa, eu não entendo por que as pessoas preferem... Vou voltar de novo para esse exemplo. O culto às 7h30. Não entendo. Era melhor ser 6. Né? Poderia ser 6.
Mas meu coração tem paz em ouvir 7h30 da noite. Meu coração tem paz em estar unido com os meus irmãos. Meu coração tem paz de talvez ouvir uma pessoa que fala muito. Poxa, mas fulano vai pregar, fulano tem oportunidade, fala pra caramba. Poxa, não seria melhor ele falar rapidinho? Mas meu coração tem paz. Não, o irmão tá dando testemunho dele. O irmão tá pregando ali, ele tá sendo usado por Deus. Talvez a palavra não foi para mim, mas foi para o outro. Amém por isso. Porque a palavra está alcançando o outro. Amém por isso. Porque um tempo atrás, né, eu estava escutando, infelizmente, pessoas que são cristãs e estavam falando, poxa, mas fulano tem uma pregação que é rasa. Fulano tem uma pregação que, poxa, não é muito profunda sobre o Evangelho. Mas quantas pessoas estão precisando de uma pregação rasa? Quantas pessoas estão precisando de uma pregação que talvez não vai tão profundo, né? Talvez uma pregação que não é cheia de eloquência. Porque para uns, se a gente ficar cheio de expressões né, da língua portuguesa que ninguém entende, ou a grande maioria não entende, não vai atingir um monte de coração. Mas às vezes o que prega simples, às vezes o que prega rápido, às vezes o que prega muito, fala muito, às vezes o que parece que louva mal, o que canta mal, o que toca mal, mas é aquele que Deus está usando e atingindo o outro. Então quando nós conseguirmos entender, poxa, Deus em algo perfeito, que eu não consigo entender, Ele consegue trabalhar Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eles trabalham de forma perfeita. Que eu possa pedir essa unidade e um dia, pelo menos quando eu estiver no céu, eu entender como é que funciona isso. Vamos lá. No entanto, é extremamente importante que esse mistério seja verdadeiro. Por exemplo, se Jesus não fosse plenamente Deus, mas uma pessoa separada dele, então ele não poderia ter suportado a plena ira de Deus, morrer e ressuscitar dos mortos. E se Jesus não tivesse ressuscitado, qualquer crença nele seria ingênua. E aqueles que afirmam ser cristãos seriam, nas palavras do apóstolo Paulo, os mais infelizes entre todos os homens. Está lá em 1 Coríntios 15, 19. Os papéis distintos da Trindade. Os membros da Trindade... Desculpa. É isso mesmo. Os papéis distintos da Trindade. Os membros da Trindade desempenham um papel distinto. Por exemplo, sabemos que... acho que eu já li essa parte, né? Desculpa aí, gente. Não li não. É parecido com outro parágrafo, né? Os membros da Trindade desempenham papéis distintos. Por exemplo, sabemos que na criação Deus falou e trouxe a terra à existência. Lá em Gênesis 1, versículo 9 ao 10. No entanto, João 1,3 é dito que Deus, o Filho, executou todas as palavras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Além disso, em Gênesis 1:2, enquanto Deus estava criando, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, apoiando e manifestando a presença de Deus na criação. Então nós já vemos na criação o Espírito de Deus, né, já pairava sobre a face das águas. E isso é muito importante, porque nós já entendemos, no início do Velho Testamento já tem o Espírito Santo. Tem gente que acredita que o Espírito Santo só veio quando Jesus é batizado em forma de pomba. E não, desde a criação o Espírito Santo
né? Então, a criação de tudo, o Espírito Santo já existia. Os diferentes papéis da Trindade também são evidentes em nossa salvação. Deus o Pai amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito e enviou ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3:16 e 17. Jesus falou sobre o seu papel dizendo: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38. E essa vontade foi que Jesus morresse por nossos pecados, para que não tivéssemos que perecer. Está lá em Hebreus 10:10. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, e ele ao Pai enviaram o Espírito Santo para concluir a obra que o Pai e o Filho começaram. Está lá em João 14:26 e 16:7. Tanto na criação como na redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenharam papéis distintos. Foi o Pai que dirigiu e enviou tanto o Filho quanto o Espírito Santo. E foi o Filho que, junto ao Pai, enviou o Espírito. E o Filho foi obediente ao Pai e foi obediente tanto ao Pai quanto ao Filho. Embora o Filho e o Espírito Santo tenham em seus papéis e continuem a desempenhá-los em igualdade com o Pai, eles fazem submissão ao Pai. Então é algo muito interessante, porque tanto na criação quanto na redenção do homem, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então na criação do homem, para que nós venhamos ser a imagem e semelhança de Deus, estavam os três juntos. E na redenção, porque quando o homem cai no pecado, né, e nós já nascemos no pecado, nós perdemos a semelhança. Nós só somos semelhantes quando nós vivemos e somos, vamos dizer assim, regenerados por causa da morte de Cristo, por causa da cruz do Senhor. Então, por isso nós vemos de novo o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação conjunta na redenção do homem. Então, na criação e na redenção, nós vemos a ação conjunta dos três. E essas diferentes funções são decorrentes da relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. Elas não diminuem a divindade, os atributos ou a natureza essencial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A distinção está simplesmente na forma que eles se relacionam uns com os outros e com a criação. Isso difere muito da nossa própria experiência, onde cada pessoa também é um ser distinto. No entanto, de alguma forma, o ser divino é tão diferente do nosso que pode se manifestar em relações interpessoais entre as três pessoas distintas. Isso não se compara em nada que já temos vivenciados, experimentado ou compreendido plenamente. Então, por mais que nós venhamos ser pessoas diferentes, né? Como ter do exemplo do louvor, ou de ser homem, ser uma mulher, ser uma criança, por mais que nós sejamos pessoas diferentes, de culturas diferentes, né? Então nós somos brasileiros, falamos português, os americanos falam inglês, né? Então, várias culturas diferentes. Esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo, eles vão se manifestar sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito Santo para qualquer pessoa de cultura ou nações diferentes, sendo mulheres, sendo crianças, sendo velhos, sendo jovens. Deus, eles desempenham papéis distintos, assim como o pai tem autoridade sobre o filho, e no casamento o marido exerce autoridade sobre a mulher, conforme Paulo afirma lá em 1 Coríntios 11:3, quero, entretanto, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Embora às vezes seja desafiador determinar
de uma forma precisa os papéis do marido e das esposas devem ser definidos, a Bíblia deixa claro que a relação dentro da Trindade fornece um modelo para relacionamento matrimonial. Então, o apóstolo Paulo ele deixa um exemplo, a qual, Cristo, Deus Pai, no caso aqui, vou até ler o versículo de novo para não falar errado. Quero, entretanto, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, por isso que nós vemos, o Deus Pai sempre sendo normalmente mais exaltado. E você vê o próprio Jesus o exaltando por muitas das vezes, mas o próprio Deus Pai também faz referência ao Deus Filho. E o interessante aqui na passagem, quando fala sobre a esposa, o marido ser a autoridade sobre a esposa, na mesma passagem fala que assim como Cristo morreu pela igreja, assim o homem também deve honrar a mulher. Assim o homem deve também se submeter à sua esposa. Então, por mais que ele é autoridade sobre a esposa, há uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se Cristo morreu por cada um de nós, então olha a missão do homem. Olha a responsabilidade do homem. Ele é a autoridade do lar. Porém, ele também deve se sacrificar pelo seu lar. Então a responsabilidade também é muito grande. Então ser uma autoridade também traz junto, responsabilidades. Como eu falei, o presidente de um país, ele é uma autoridade. Sim ou não? O presidente, ele é uma autoridade, mas que leva junto responsabilidades. Amém? Outro exemplo de unidade é a diversidade encontrada na igreja, que é composta por muitos membros com diferentes habilidades, mas formando um corpo com propósito em comum. Está lá em 1 Coríntios 12:12. Essa unidade, a diversidade, também pode ser observada na composição étnica da igreja, que inclui membros de todas as nações, tribos, povos e línguas. Está lá em Apocalipse 7:9. Essa diversidade acrescenta uma complexidade que revela a sabedoria de Deus ao permitir a existência tanto da unidade quanto da diversidade em seu mundo. A unidade e a diversidade presentes no mundo são meros reflexos da unidade e da diversidade que existem no seio da Trindade. Então, nós entendemos, Já exemplifiquei e falei dessa parte. E em Apocalipse está escrito sobre isso, Que todo o olho verá, Eu lembro que o pastor Israel, quando eu era jovem, lá na Assembleia de Deus, ele sempre falava que... Cadê o pastor Jefferson? Não chegou não, Aí ele falava que ia abrir um telão. Não sei quantos já ouviu isso, Iria abrir um telão, A Raquel já viu. Chegar no... Ia mostrar tudo que você fez, Então tudo que aconteceu vai ser revelado ali. Chegar no momento do juízo final. O Jojo está até se engasgando ali. Mas a palavra de Deus fala, que aquele que pecou e pediu perdão, o Senhor perdoou, ele vai lançar no mar do esquecimento. Amém? Então, eu fiz muita coisa errada, mas o Senhor vai lançar no mar do esquecimento. Então não vai aparecer lá no telão, A gente fala telão, mas a gente não sabe como vai acontecer, Então a ideia de um telão é o que a gente, como um ser humano, talvez a gente vai exemplificar.
Mas se você parar, que vai falar para qualquer povo, tribo, nação, são pessoas de várias linguagens. Então vai ser falado o quê? Como é que vai ser falado? Como é que vai ser falado? Ninguém sabe. Vai ser uma língua espiritual a qual todos irão compreender. Mas qual língua vai ser falada, a gente não... Eu não posso pegar e falar, porque a palavra de Deus não está escrita. Mas provavelmente vai ser alguma língua a qual todos irão entender, né? Então, essa é a principal ideia da Trindade. É que nós venhamos entender, né, que Ele age, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele age de uma forma tão unitária, de uma forma tão sensacional, assim, de conjunto, que nós podemos declarar que Ele é um só e ao mesmo tempo podemos declarar que são três. Mas é uma coisa tão misturada, né? Tão misturada que você não consegue perceber. Eu estava vendo um estudo do pastor Ebi Uber e ele estava falando sobre a questão de um purê de batata, né? O que é um purê de batata? Né? Tem batata, mas tem leite, tem manteiga, tem sal. Mas ele é o quê? Ele é um purê de batata. Ele já não é mais batata. Foi tirada a casca da batata. Ele já não é mais só um leite. Certo? Ele não é mais só uma manteiga. Depois que misturou ali, mas tem batata? Tem. Tem leite? Tem. Mas só que ele não é mais só batata, ele não é mais só leite, ele não é mais só manteiga, ele não é mais só sal. Ele é um purê de batata. Então assim é a unidade que Deus também quer para cada um de nós. Que nós venhamos ser uma igreja unida, igual um purê de batata. Amém? É qual a gente não vai saber quem é a manteiga, né? Quem é o leite. Amém? Vamos orar? O melhor, tem que ser agradável, né? Tem que ser agradável.